João Raul nem precisou se esforçar para pedir desculpas, pois Nayane já estava pronta para se rastejar, limpando o chão que ele pisa com a própria dignidade. Ela olhou para ele, sentindo aquele cheiro de perfume caro misturado com o suor do palco, e decidiu que o desprezo dele era melhor do que a solidão. O perdão dela veio fácil, fluido como o veneno que ela guardava no peito, uma aceitação covarde de que, para estar ao lado do ídolo, ela aceitaria ser humilhada na frente de todos os seguranças e produtores daquela gravadora. João Raul mal a olhava nos olhos, sua mente já estava em outro lugar, em outra conquista. Enquanto Nayane se perdia em pensamentos sobre como aquela submissão um dia se transformaria em poder, imaginando que ao perdoá-lo, ela estava comprando um pedaço da alma dele, mesmo que o preço fosse o seu próprio amor próprio jogado na lama. Enquanto isso, nos corredores frios e luxuosos da redação, Mércia destilava uma maldade refinada, daquelas que se cozinha em banho-maria. Ela encarou Zilá com um olhar de puro escárnio, saboreando o momento em que destruiria o sonho da outra com apenas uma frase. A decisão estava tomada e Mércia fazia questão de que o golpe fosse dado sem anestesia. Zilá, que já se imaginava brilhando nas bancas de todo o país, sentiu o chão sumir quando ouviu que Janete seria a capa da revista em seu lugar. Mércia sentia um prazer quase físico ao ver os olhos de Zilá se encherem de lágrimas. Uma satisfação perversa em saber que estava promovendo uma rival apenas para ver a derrocada daquela que se achava intocável. O ódio que Zilá sentiu naquele momento era algo palpável, uma fumaça preta que preenchia a sala, enquanto Mércia descrevia com detalhes sádicos. Porque Janete era mais atraente, mais vendável e mais digna daquela exposição do que ela. A humilhação de Zilá não era apenas profissional, era uma ferida aberta em sua vaidade. Uma marca que a faria olhar para cada exemplar daquela revista como um lembrete de sua insignificância diante do poder de Mércia. O tempo, esse carrasco silencioso que não espera por ninguém, tratou de fazer os meses passarem como um borrão de ansiedades e planos de vingança. A poeira das estradas internacionais ainda estava impregnada nas roupas de Agrado e Eduarda quando elas pisaram novamente em solo brasileiro. O retorno da turnê não era apenas uma volta para casa, era a reafirmação de um império que muitos tentaram derrubar durante a ausência delas. Elas chegaram com a arrogância de quem conquistou o mundo, mas com o coração pesado pelas intrigas que deixaram para trás. Eduarda olhava para o horizonte com um cansaço que beirava o cinismo, sabendo que cada aplauso recebido lá fora era um motivo a mais para a inveja crescer aqui dentro. Agrado, por sua vez, já calculava cada passo, cada entrevista, cada aparição pública. Ciente de que o sucesso internacional era uma arma de dois gumes que poderia tanto protegê-las quanto torná-las alvos ainda maiores para os abutres que rodeiam a fama. A turnê as mudou, endureceu a pele e amargou o espírito, e agora elas estavam de volta para cobrar dívidas que o tempo não conseguiu apagar. A tensão atingiu o ápice quando João Raul, o homem que se acha o dono do mundo sertanejo, sentou-se na cadeira do programa Viver Sertanejo. Ele estava lá para vender a imagem de bom moço, de artista dedicado, mas por trás daquela maquiagem e das luzes do estúdio, escondia-se o homem que escorraçou Nayane e que brinca com os sentimentos de todos ao seu redor. Cada palavra que saía de sua boca era uma mentira bem ensaiada. Um teatro para as câmeras que escondia o caráter duvidoso de quem sobe no palco para cantar sobre amor enquanto pratica a mais pura crueldade nos bastidores. O público aplaudia, as fãs gritavam, mas o clima nos bastidores era de guerra fria. Os produtores se entreolhavam, sabendo que a qualquer momento aquela máscara de perfeição poderia cair e revelar o monstro que João Raul se tornou. A presença dele ali era uma provocação direta a todos que ele pisoteou para chegar ao topo. Um lembrete de que o crime da arrogância muitas vezes compensa aos olhos de quem só vê o brilho dos refletores. Longe dali, Alana cumpria sua função de cicerone do luxo, mas com um amargor que transbordava em cada gesto. Ela apresentava a mansão de Agrado e Eduarda, percorrendo cada cômodo revestido de mármore e ouro, mas suas palavras carregavam um peso de ressentimento. Alana mostrava os detalhes daquela opulência como quem exibe as provas de um crime. Ela passava a mão pelos móveis caros, descrevendo a grandiosidade daquele palácio, enquanto por dentro se perguntava quanto sangue e quanta traição foram necessários para erguer aquelas paredes. A mansão não era apenas uma casa, era um monumento ao ego de duas mulheres que não mediram esforços para pisotear quem estivesse no caminho. Alana falava da decoração, da tecnologia, da segurança impecável, mas o que ela realmente queria era gritar que toda aquela estrutura era oca, tão vazia quanto a alma de quem ali habitava. Cada corredor escuro daquela casa guardava um segredo, cada porta fechada escondia uma conspiração.
e Alana sabia que por mais bonita que fosse a fachada, o teto daquela mansão estava prestes a desabar sobre a cabeça de todos. O ar na mansão parecia faltar enquanto Alana avançava para as áreas mais íntimas, onde o luxo se tornava agressivo de tão desnecessário. Ela descrevia as suítes, os closets imensos repletos de roupas que nunca seriam usadas mais de uma vez, e o cheiro de incenso caro que tentava, sem sucesso, disfarçar o odor da podridão moral que reinava naquele lugar. A cada passo, a tensão entre o que era mostrado e o que era sentido crescia. Alana sabia que a volta de Agrado e Eduarda mudaria o jogo de poder na cidade, transformando a vida de todos em um inferno de cobranças e falsas promessas. A mansão era o quartel-general de uma guerra que estava apenas começando, um campo de batalha onde as armas eram o dinheiro, a fama e a capacidade de destruir a reputação alheia com um simples boato. Enquanto João Raul sorria para as câmeras do programa de TV, jurando amor eterno aos seus fãs, Alana abria as portas de um mundo de privilégios que sufocava quem não fizesse parte daquela elite decadente. Zilá, em seu isolamento forçado após o golpe de Mércia, sentia o ódio borbulhar em suas veias, uma febre que não passava. Ela imaginava o rosto de Janete estampado em cada banca de revista, cada sorriso da rival sendo um prego no caixão de sua carreira. A traição de Mércia não seria esquecida, e o perdão de Nayane a João Raul servia apenas como um combustível para o desprezo de Zilá por mulheres fracas. Ela planejava cada detalhe de seu retorno, um plano de vingança que faria a redação da revista tremer, onde Mércia imploraria por misericórdia e Janete veria sua fama efêmera desaparecer como fumaça. O mundo das celebridades e do poder era um ninho de cobras, e Zilá estava pronta para ser a mais venenosa de todas, atacando no momento em que suas inimigas estivessem mais distraídas com o brilho falso do sucesso. A volta de Agrado e Eduarda e a exposição de João Raul na TV eram apenas as peças iniciais de um tabuleiro onde ninguém estava seguro e onde a próxima jogada poderia ser fatal para qualquer um que ousasse cruzar o caminho de quem não tem nada a perder além de sua própria dignidade. A cada minuto que passava, a rede de intrigas se fechava mais. O perdão de Nayane era a corda com que ela mesma se enforcaria no futuro, a decisão de Mércia era o pavio de uma bomba-relógio prestes a explodir na cara de Janete. E a ostentação da mansão de Agrado e Eduarda era o alvo perfeito para quem buscava justiça ou vingança. O cenário estava montado para um embate de proporções bíblicas, onde o luxo servia apenas como pano de fundo para a miséria humana. João Raul no palco do Viver Sertanejo encerrava sua participação com uma música que falava de superação, enquanto no mundo real ele continuava a ser o arquiteto da desgraça alheia. Alana fechava a última porta da mansão, deixando o silêncio pesado tomar conta dos cômodos vazios, um silêncio que gritava verdades que ninguém tinha coragem de ouvir. A podridão estava exposta, a guerra estava declarada e o sangue das traições começava a escorrer pelos tapetes persas daquela nobreza de fachada, onde o amor era apenas uma moeda de troca para quem não tem coração. Será que Nayane vai aguentar ser a eterna sombra de um homem que a despreza publicamente, ou ela guarda uma facada nas costas para o momento de maior glória de João Raul? Até onde Zilá vai para destruir a capa de revista de Janete e enterrar Mércia sob o peso de sua própria arrogância? E quando as portas daquela mansão finalmente se abrirem para a verdade, quem sobreviverá ao massacre de egos que Agrado e Eduarda trouxeram em sua bagagem internacional? O palco está pronto, as máscaras estão caindo e a próxima vítima já foi escolhida, resta saber quem terá a coragem de puxar o gatilho primeiro.